Vai. Pois bem, galera, vamos hoje ver o assunto movimento uniforme. Esse vai ser o novo assunto que a gente vai dar continuidade às nossas aulas, certo? Então vamos lá. O movimento uniforme é aquele que possui velocidade escalar instantânea, não nula e constante. Ou seja, a velocidade dele não altera. Neste movimento uniforme, nós temos uma função horária. O que é uma função horária? A função horária é aquela equaçãozinha que a gente vai usar para estar fazendo os cálculos do movimento uniforme ou do MU, certo? Nessa função horária nós temos S, que é o espaço inicial, que é igual a, temos o S, que é o espaço final, que é igual ao SO, que é o espaço inicial, mais ou menos, porque isso vai depender do sinal da velocidade, velocidade vezes tempo. Lembrando, velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Dois fatos importantes para a gente saber. Quando a velocidade é maior que zero, o movimento é considerado progressivo. Quando a velocidade é menor que zero, o movimento é considerado retrógrado. Vamos para os exemplos para poder a gente analisar melhor essas questões. No primeiro exemplo, nós temos um móvel realiza um MU, relembrando, movimento uniforme, de acordo com a função horária. S é igual a 20 mais 2 vezes T, SI. O que é SI, gente? SI é o Sistema Internacional, que é para nos lembrar que a resposta tem que ser sempre em metros ou segundos. Determine a posição inicial e a velocidade. Então vamos lá. Qual é a posição inicial nesta equação, nesta função horária? Nós sabemos que aqui, se a gente for colocar como está lá, né, na função horária, vamos pegar aqui novamente a função horária, nós temos SO mais ou menos, que nesse caso aqui é mais, V vezes T. Ou seja, qual é a posição inicial? SO é a função inicial, ou seja, a função inicial é igual a 20 metros. Lembrando do SI, tá, gente? Que é o Sistema Internacional, posição inicial é em metros. E aí ele me pergunta qual é a velocidade. Qual é a velocidade, gente? 2. Então, V é igual a 2 metros por segundo, porque se trata de velocidade. Lembra quando a gente viu velocidade escalar, que a resposta é sempre em metros por segundo? Continua, certo? Classifique em progressivo ou retrógrado. Ou seja, a velocidade é 2, ela é maior que zero. Então, o movimento é progressivo. Repetindo. Letra A, ele pede a posição inicial e a velocidade da função horária. A posição inicial é 20 e a velocidade é 2. 20 metros, 2 metros por segundo. E esta é uma função horária que é progressiva, pois a velocidade é maior que zero. Vamos para outro exemplo. Lembrando, gente, que todos esses exemplos são os exemplos comuns de se pedir numa atividade ou numa prova, certo? Vamos lá. Dada a equação horária do MU, S é igual a 10 menos 2 vezes T, determine a posição inicial e a velocidade. Ou seja, repetindo aquela função horária, SO menos V vezes T. Qual é a posição inicial? 10. SO é igual a 10 metros. E a velocidade 2? Não, tá errado. Não vamos esquecer do sinal que vem antes da velocidade. Nesse caso aqui, o sinal é negativo, ou seja, a velocidade também é negativa. A velocidade é menos 2 metros por segundo. Classifique o movimento. Como a gente viu, o movimento, quando ele é menor que zero, ele é retrógrado. Porque é menor que zero.
Na letra C, o espaço para t igual a 2 segundos. Ou seja, na letra C, ele diz para a gente colocar o 2 no lugar do t. Então, nossa equação vai ficar S é igual a 10 menos 2 vezes 2. S é igual a 10 menos. Lembrando, aqui é uma expressão numérica. E na expressão numérica, a multiplicação e divisão vem primeiro. Então, 2 vezes 2, 4. S é igual a 10 menos 4. Então, vamos lá. 10 menos 4 é igual a 6. A resposta, então, o espaço para t igual a 2 segundos é 6 metros. Ok? O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Gente, uma dica. Sempre que vocês verem na questão a palavra ou a citação origem dos espaços, ela está querendo me dizer que S é igual a 0. S é igual a 0. Ou seja, o espaço inicial, né, o espaço da equação é 0. Nesse caso aqui, nós estamos procurando qual é o t, qual é o tempo. Então, na equação vai ficar S igual a SO mais ou menos V vezes T. S é igual a 0. A posição inicial é 10. Menos 2, que é a velocidade, vezes T. Ah, professor, mas aqui o T não é 2 segundos? Sim, o T é o 2 segundos na letra C. Na letra D, o T é T. Ele volta para essa equação inicial aqui, certo? Então aqui nós estamos querendo saber quem é o T. 2 vezes T é 2T, ou seja, o T passa para o lado de cá, certo? Fica 2T igual a 10. T é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5 segundos. Só isso, tá bom, galera? Relembrando, o T, né, o numeral que está com T, passa para o outro lado, com sinal positivo, porque aqui é menos 2, então ele vem para cá como mais 2, certo? Lembrando que não precisa ter o sinal de mais aqui, porque sem sinal a gente já entende que é positivo. Igual a 10, então T é 10 sobre 2, que é igual a 5 segundos, ok? Vamos para mais um exemplo. Tabela, gente. Tabela sempre vai ser comum nos exercícios de movimento uniforme. Um móvel realiza um movimento uniforme em um determinado referencial. Seu espaço varia com o tempo segundo os dados da tabela. Ou seja, quando está em 0 segundos, ele está em 20 metros. 1 segundo, 28 metros. 2 segundos, 36 metros. 3 segundos, 44 metros. E 4 segundos, 52 metros. Ou seja, a cada segundo, ele movimenta-se 8 metros. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento. O espaço inicial, a gente já sabe que é de onde ele parte. Então, é 20 metros. Ó, o espaço inicial. Aqui é o início e aqui é o fim. Ok? E agora ele pede também a velocidade escalar. Vamos lá, gente. A gente aprendeu que velocidade escalar é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é espaço final menos o inicial e tempo e o T, o ΔT, né? Tempo final menos o tempo inicial. Então, nesse caso aqui, o espaço final é 52 menos o espaço inicial, que é 20. O tempo, 4 final e 0 inicial. Aí nós temos a conta que fica igual a 32 sobre 4, que é igual a 8 metros por segundo. Certo? 8 metros por segundo. Se a gente for reparar aqui, gente, se a gente for fazer a conta aqui, 20 para 8 é 28, né? 28 para 36 nós temos 8, 36 para 44 nós temos 8, 44 para 52 nós temos 8. Ou seja, só de ver aqui, a gente já vê que para cada segundo tem esse 8 aqui de diferença. Por quê, gente? Porque a velocidade é constante, ela não muda.
Classificando o movimento, nós sabemos que ele aqui é progressivo. Progressivo. Por que ele é progressivo, professor? Porque 8 metros é positivo e é maior do que 0. E qual é a função horária do movimento? A função horária, gente, é a gente pegar esses dados aqui e transformar nesta função aqui, ó. SO mais ou menos V vezes T. Aqui a gente não tem o S, né? S é igual a espaço inicial, que é 20, mais ou menos a velocidade. A velocidade é 8, então é positivo. Mais 8 vezes T. Esta é a função horária da tabela. Aqui eu não estou pedindo para você fazer o cálculo e só simplesmente me dizer qual é a função horária do movimento. Bem, galera, e por fim nós temos esse último exemplo aqui que já é um pouco mais complexo do que o outro, certo? Vamos lá. 2 móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma mesma origem. Suas funções horárias do espaço são A, né? O espaço A é igual a 10 mais 2 vezes T. A função B é igual a 40 menos 4 vezes T. Lembrando, gente, tudo isso aqui no Sistema Internacional de Medidas, que é metros por segundo. Determine o instante do encontro. Como é que a gente vai determinar o instante do encontro, galera? Pelo seguinte, SA é igual a SB. Nós vamos transformar uma equação aqui, uma equação de primeiro grau, né? Vocês lembram aí, na sexta série, vocês devem ter visto isso, a equação de primeiro grau. Como é que vai ficar isso aqui? SA é o quê? 10 mais 2 vezes T, 2T, igual a 40 menos 4 vezes T, 4T. O que é que nós vamos fazer agora? Todos os numerais que estão acompanhados do T passa para o lado de cá e o sem o T passa para o lado de lá. Lembrando que quando a gente troca de lado, o número positivo se torna negativo e o negativo se torna positivo. Então aqui fica 2T mais 4T. Por que mais 4T? Porque aqui ele era menos 4T. Passou para cá, vem positivo. 40 menos 10. Por que menos 10, professor? Porque aqui era positivo, então para cá vem negativo. Certo? Então fica 6T é igual a 30. T é igual a 30 sobre 6, que é igual a 5. Nesse caso aqui, como é um instante, instante é tempo. 5 segundos. O instante do encontro de A e B é 5 segundos, ok? Determine a posição do encontro. Ou seja, para a gente determinar a posição do encontro, a gente vai usar qualquer uma dessas duas aqui, ó, gente. Vocês podem escolher qual que vocês querem escolher, qual que vocês querem usar, tá? A gente já sabe que T é igual a 5, ou seja, esse 5 aqui vem para o T. Então aqui vamos usar o SA, certo? SA é igual a 10 mais 2 vezes, quem é T? 5. SA é igual a 10 mais 2 vezes 5, 10. SA é igual a 20 metros. Que posição vem de metros. Professor, como é que eu sei que a minha conta está certa? Vamos fazer a prova dos 9. Então vamos fazer como se a gente tivesse usado o SB. SB é igual a 40 menos 4 vezes 5, que é o T. SB é igual a 40 menos 4 vezes 5, 20. SB é igual a 40 menos 20, que é igual a 20. Respostas iguais. Então, a minha questão está certa. Professor, por que aqui a gente fez 40 menos 20, não 40 menos 4 para depois multiplicar? Porque a gente sabe que em expressões numéricas, primeiro se resolve multiplicação e divisão para depois adição e subtração. Tá ok, galera? Este é um também dos exemplos que vai cair bastante em nossas atividades, próximos testes e prova. Certo? Por hoje
É só isso, tá bom, galera? Relembrando o nosso assunto, movimento uniforme, que nós temos a função horária, que S é igual a SO, mais ou menos V vezes T, que nada mais é, espaço final é igual a espaço inicial, mais ou menos velocidade vezes tempo. Tá ok, galera?